Aproveite que Deus está nos dando a oportunidade de aprender e crescer. Diga assim: estamos em um novo tempo da igreja, onde Deus vai falar muito com o teu coração, e você vai romper a níveis maiores. Dá um grito de glória e aplauda Ele aí, querido. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo. Enquanto você abre Êxodo capítulo 31, verso 1 em diante. Você de casa, Deus te abençoe. Estava com saudade de falar com vocês. Voltamos à live hoje, é uma honra. A igreja toda alegre, linda em saber que você está em casa, mas iria ficar mais alegre ainda de saber que você está aqui presente. Então hoje, por qualquer motivo que você não pôde estar no culto, assista essa live, assista esse culto, seja abençoado, edificado, participe das programações, mas domingo que vem, venha estar conosco. O calor da presença é bem diferente desse calor aí. Talvez está do lado de alguém que nem tomou banho ainda, porque é domingo, mas melhor estar aqui, que só tem povo cheiroso, só tem povo bonito. Quer ver, ó? Tem alguém bonito aí? Você ouviu aí de casa? Então é verdade, tem que vir para cá e estar conosco. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com 2, 3 pessoas, para que o Senhor possa abençoar elas em nome de Jesus. Êxodo capítulo 31, verso 1 diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo, preste atenção, queridos, preste muita atenção na leitura, que eu volto discorrendo ela para vocês. E se alguém quiser saber a diferença do sal, no final do culto eu falo. Amém? Se 3 pessoas dizem assim no final do culto, a hora que eu falar assim, amém, diz assim, fala pastor. Se falasse agora, eu já falava agora. Esse domingo eu falo. Hoje, daqui a pouquinho, peraí. Êxodo 31, primeiro diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, o enchi de sabedoria, o enchi de entendimento, e dei a ele conhecimento em todo o lavor, para ele elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Presta atenção em mim nessa palavra lavor. Alguém sabe o que significa a palavra lavor? Amém. A palavra lavor, ela vai dizer assim: eu dei a ele conhecimento, sabedoria, entendimento, para ele trabalhar em todo lavor, ou seja, qualquer tipo de tarefa que ele pegar para fazer, ele executa. E ele não faz de qualquer jeito, ele faz com dedicação, habilidade, como se fosse um trabalho artístico. Olha para o teu irmão e diga assim: hoje Deus vai começar a trabalhar de uma forma diferente na sua vida. Ele está te dando o Espírito dele, Ele está te dando conhecimento, Ele está te dando sabedoria, e Ele vai liberar para você oportunidade de você trabalhar em tudo o que você for fazer com grande lavor. Mas Ele está dizendo para algumas pessoas que creem, vai ter condições de trabalhar com ouro, com prata, diga assim, porque quando Deus chama, Ele não chama à toa, Ele chama para edificar. Diga assim: hoje eu estou sendo chamado para uma grande edificação, e ninguém me para, ninguém me para, ninguém me para. É isso? Ninguém me para, ninguém me para. Diga para o teu irmão: ninguém te para. Queridos, Deus tem chamado essa igreja, chamado você para uma grande edificação. É um tempo de crescimento. Eu confesso a vocês, eu nunca preguei sobre esse homem. Eu já vi tantas as vezes a história dele, já vi tantas vezes falarem dele, mas eu nunca preguei sobre ele. Mas o que me chama muita atenção ao olhar para ele e ver esse nome completamente diferente, Bezalel, e lembrar que ele é narrado na história como alguém que tem pai e tem avô. O pai dele é Uri, o avô dele é Ur. Que Ur é esse? Ur é aquele que levantou os braços de Moisés enquanto o povo guerreava contra os amalequitas.
Enquanto Moisés estava com o braço levantado, o povo de Deus vencia. Quando abaixava o braço de Moisés, o povo perdia. E quem era Ur? Aquele que segurava o braço para a vitória. Ou seja, tudo aquilo que você faz hoje, a sua família, os seus descendentes, aqueles que vão chegar na sua casa, aqueles que fazem parte da sua história de vida, eles vão ser marcados pela sua história. Então hoje, bate no irmão e diga assim: irmão, hoje você não dorme, hoje você não descansa, hoje você vai dar glória a Deus, você vai fazer coisas diferentes, você vai bater pé no chão, você vai aplaudir Jesus. Alguma coisa você vai fazer aqui nessa igreja hoje. Sabe por quê? Porque Deus está chamando você para marcar a sua história. E a partir da sua vida, a partir de você, Deus vai fazer coisas grandes na sua descendência. Todos aqueles que vierem junto e após você vai ser lembrados por Deus. E o que me chama a atenção, Wesley, é que ele chama Bezalel pelo nome. Diga assim para o seu irmão: ele chama Bezalel pelo nome. E o interessante é que esse tempo agora é o tempo de uma grande construção. É tempo de nós vivermos algo novo. É tempo de nós trabalharmos aquilo que Deus quer fazer nessa estação do ano, nesse tempo. E olhando tudo aquilo que Deus vê, da forma como Ele vê e nos entrega, eu consigo entender uma coisa: a obra de Deus, ela nunca foi e nunca será construída por acaso. A obra que Deus faz e as pessoas que Ele chama para essa obra têm um propósito. Ou seja, cada geração Deus levanta uma pessoa específica para um propósito. Agora, se eu fosse você, eu discretamente, eu batia no ombro do irmão que está do lado, cutucava ele e dizia assim: ó, Deus estrategicamente em cada geração levanta uma pessoa específica. Quem sabe essa pessoa é você hoje. Quem sabe Deus tem algo estratégico para você hoje. Ah, pastor, mas eu nunca vim num culto, eu nunca fui na igreja. É por isso. Porque você nunca veio, Deus quer trabalhar você hoje. Porque você vem todo domingo e Deus não fala com você, Deus vai trabalhar você hoje. Porque você vê todo mundo fazendo e você não faz, porque é hora de Deus edificar algo em sua vida. Deus está edificando uma grande coisa em nosso meio, e Ele precisa de pedras vivas para que isso aconteça. Ele precisa dos seus dons, Ele precisa do seu talento, Ele precisa do seu pensamento, Ele precisa daquilo que Ele já te confiou, Ele precisa que você se entregue para Ele. Lembra da semana passada? Não adianta queremos viver a glória da segunda casa com os mesmos pensamentos. É hora de mudar os pensamentos, avançar, deixar para trás o que ficou e lembrar: eis que Deus tem algo novo para nós, e Deus vai fazer coisas novas, Deus vai fazer coisas extraordinárias, Deus vai mudar realidades aqui nesse lugar, irmãos. Eu creio em algo profético da parte de Deus para a nossa igreja. E olhando aqui eu vejo assim: pastor, mas quem foi Bezalel? Bezalel. É porque a minha língua ela é negociada. É nada, irmão, desculpa que eu não estou conseguindo fazer, falar mesmo. Aí ó, Bezalel. Bezalel. É um trava-língua. Bezalel, ele foi o quê? Um artesão comum. Mas por ele ser um artesão comum, ele foi separado por Deus. E dentro de uma separação que Deus fez na vida dele, Deus disse assim: ó, eu enchi ele do Espírito Santo e disse para ele: construa o meu tabernáculo. Ou seja, ele poderia ter escolhido fazer qualquer coisa. Ele tinha o Espírito, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento, ele poderia fazer com louvor qualquer coisa que ele pegasse para fazer. Mas, olhando no texto e olhando aquilo que está escrito acerca dele, Deus dotou a ele para ele ter dedicação e habilidade para realizar a sua obra. Você quer ver uma coisa, queridos? Talvez você é muito bom em tudo aquilo que você faz, mas parece que não anda, parece que não flui, parece que falta alguma coisa. Falta você entender que Deus está pedindo você fazer algo para Ele. Deus está te chamando para um propósito maior, a edificação de algo muito grande. Pastor, mas para isso tem que ser o quê? Para isso tem que ser temente a Deus e acreditar nele. Parar de ouvir as coisas lá de fora, parar de ouvir pessoas que não edificam você em nada, parar de dar ouvido às coisas banais, coisas fúteis, e começar a ouvir a voz de Deus. Ei, escute, Deus fala.
Deus ele age, Deus ele mostra, Deus ele consegue colocar para nós situações para que nós possamos vivenciar e entender que é Ele falando, mas nós não conseguimos ouvir a Deus. Por quê? Porque os nossos ouvidos ainda conseguem ouvir o mundo, os nossos ouvidos ainda conseguem ouvir as coisas que nos chamam a atenção lá fora. Esquece que existem coisas muito maiores dentro da presença do Senhor. Cutuca o irmão e diga assim: irmão, hoje você vai começar a entender que há um propósito de Deus para a sua vida. Diga assim: você foi chamado para edificar algo muito grande da parte de Deus, aonde a presença do Senhor se manifestará por intermédio da sua vida. Será que tem duas pessoas do meu lado direito? Será que tem duas pessoas do meu lado esquerdo que acreditam e mais duas no fundo para dar um grito de glória para ver se entendeu mesmo, querido? É importante, aleluia, é importante ver o que Deus faz. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, não precisa abrir, o apóstolo Paulo está ensinando uma igreja, está ensinando uma cidade, doutrinando o povo, diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. O que é cooperar com Deus? É fazer a obra com Ele, é fazer aquilo que Ele está fazendo por intermédio da vontade dEle em nós. Que mais, pastor? Porque nós somos considerados lavoura de Deus e edifício do próprio Deus. O que é uma lavoura? Quem sabe dizer, diga amém. Uma lavoura, uma plantação. Você roda Mato Grosso aí, você vai ver plantações gritantes aí, enormes, lavouras enormes aí, tratores passando, colheitadeiras passando, e uma colhe, a outra vai ralando o chão de novo, e plantando de novo, e a água vem molhando a terra, o solo, e as sementes vão morrendo, e vão germinando, e já vai nascendo de novo, ou seja, uma produção que não para. E alguém aqui já viu um edifício subindo? Se você não tem costume de ir para a região do centro, quando estiver construindo um apartamento, um edifício em qualquer lugar do centro da cidade aqui, passa um dia, eles estão cavando, você passa outro dia, você não vê mais nada, passa outro dia, já tem metade do prédio. Ainda que você veja crescendo, você não sabe como chegou naquela altura, e muitas vezes você está vendo que já está no final, já está pintando para entregar, aí já tem uma festa. Ou seja, Deus está falando que nós somos os cooperadores, e vós, as pessoas que nós vamos alcançar, são a lavoura dele, ou seja, vão ser plantados, geminados e vão dar frutos, vão ser aqueles que vão ser lapidados, cavucados, orientados, mas vão crescer a uma estatura, que as pessoas vão começar a ter visibilidade daquilo que Deus está fazendo nele. Tem lugares que você olha, é tão bonito, parece que eles projetam um prédio, uma torre, algo muito grande, algo muito mais alto, em uma posição estratégica, porque todas as vezes que você sobe uma rua, você dá de cara com um prédio, todas as vezes que você vai fazer uma volta, você vê um prédio bonito, parece que eles pegam os melhores pontos, para que as pessoas possam ver. Agora mesmo vai ter, eu não trabalho com corretor de imóveis, não ganho dinheiro para isso, mas vou falar para você, vai lançar um empreendimento aqui no Parque das Águas agora, e estão dizendo que a frente do apartamento, dos prédios, vai ser para a lagoa. É uma vista bonita, ali tem o show das águas, tem o parque, tem o povo ali, tem como é que chama ali, o jacaré? Como? Celso, jacaré Celso, que matou o cachorrinho, como é que chamava o cachorrinho? Não era caramelo não, tinha o cachorrinho, foi passear com o cachorrinho no Parque das Águas, o jacaré, o Celso, pau nele. Tem que tomar cuidado, tem jacaré de verdade ali. E ali você vai ver as capivaras atravessando na faixa, porque são todas inteligentes, atravessam na faixa, elas não atravessam fora da faixa, atravessam na faixa, elas são inteligentes, elas aprenderam, elas olharam, observaram e aprenderam. E ali você olha de cima para baixo, é a melhor vista. Agora, vai ter as pessoas que vão olhar para o fundo, e morar para o fundo vai olhar o quê? Vai olhar no nada, não tem beleza, não está entendendo? Então Deus quer projetar você como uma lavoura e como um edifício, onde as pessoas vão olhar e a sua aparência vai ser a melhor. Por quê? Porque Deus tem algo grande para edificar por intermédio da sua vida, e você precisa entender que Deus te dotou de talentos, Deus te deu espírito, sabedoria, conhecimento, te colocou em lugares e está te colocando em ambientes da presença dEle, para que você manifeste ela, para que verdadeiramente por intermédio da sua vida você possa fazer algo para Ele. Pastor, mas e para mim? E não tem como você fazer para alguém aquilo que Deus não fez em você. Primeiro Deus faz na sua vida, para depois fazer por intermédio da sua vida.
É necessário você aprender que não tem como ser transformado, não ser transformado e querer transformar alguém. Ah, pastor, mas o meu discurso é bonito. Mas o que adianta? Você fala bonito, mas não tem testemunho. Você fala bonito, mas não tem exemplo. Você fala bonito, até pode ser uma pessoa aparentemente bonita, mas se caminhar um pouquinho já sabe que não é de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Cutuca o irmão e diga assim: não foi para você. Porque às vezes, não foi para você também dentro de casa. Às vezes a pessoa acha que a gente está jogando ponto. Mas não, estou ensinando, instruindo, orientando. Meu papel de pastor é orientar a igreja, ensinar a igreja, dentro de um propósito grande que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Eu creio e ajo no profético, que não vai demorar muito tempo, e eu digo um espaço curto de tempo, que essa igreja não comportará de vidas transformadas. Que essa igreja vai chegar cultos dela, que a minha equipe de liderança, que não é pouco, vão ter que sentar naquela escada, sentar aqui no altar, ficar comigo aqui em cima, porque pessoas não vão ter lugar para sentar. Então aproveite enquanto você está aqui, aproveite enquanto você está aprendendo, porque Deus vai te usar nesse lugar. Deus vai te usar na sua casa, na sua empresa, Deus vai te usar no seu trabalho, Deus vai te usar quando você for viajar, Deus vai te usar dormindo. Deus tem pressa de você. Por isso que ele disse: eu chamei Bezalel. Por quê? Porque ele tem histórico, ele tem pai, ele tem avô. O avô dele era guerreiro junto com Moisés, lutava com Moisés, segurava, era assim, era lutador, mas era meio dos bastidores, sabe? Não era linha de frente, mas segurava o braço, que o braço era pesado, o braço do líder era pesado. E quando nós entendemos a visão de Deus para esse artesão: pastor, mas como que Deus vai me usar, pastor? Eu não tenho uma vida digna, eu não consigo fazer nada para o Senhor, eu não tenho nem dicção, pastor, eu não consigo falar nada para as pessoas. É desse que Deus gosta. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus vem, ele pega. E quando ele pega, ele age de uma forma tão gostosa, mas tão gostosa, que não é mais você fazendo, porque o dia que você fizer, as coisas de Deus não andam. Mas quando Deus fizer por intermédio da sua vida, aí vai de uma forma assim que flui, de um nível, de uma maneira, que você vai falar: mas como assim, pastor? Eu vou falar igual aquele daquele filme Alto da Compadecida. Eu não sei, eu só sei que foi assim. Você tem que aprender a fazer do jeito que você achar que deve, mas de uma forma, edificando uma grande obra para o Senhor, com exemplo, com testemunho, com presença de Deus em você. O Espírito Santo da verdade fluirá por intermédio da sua boca por esses dias, e tudo aquilo que Deus mandar você falar, você vai falar. O que Deus mandar você falar. Ah, pastor, eu achei, estou com dúvida. Não fala, porque não é de Deus. Amém? Eu estou com... não, essa eu falo. Não fale de você mesmo, fale de Deus. Como é que eu falo de Deus, pastor? Vou te perguntar: você está lendo Bíblia? Você está orando? Você tem vida de devocional? Você jejua? Sim, então tá. Porque você ficar ouvindo aquele profeta mirim lá, irmão, sai fora. Ô Kreber, sai dele. Senão a única coisa que você vai aprender é inglês, e que não está na língua inglesa. Você vai aprender a falar the king, the off, só isso. E vai tentar profetizar aquilo que vai sair da sua vida. Cutuca o irmão que está do lado e diga assim: irmão, a profecia, ela vem por intermédio de um espírito. O espírito da profecia é sujeito ao profeta. Então você, eu não consigo. Você consegue se você entender o que é Deus. Tem coisa que você vai falar, tem coisa que você não vai falar, mas aquilo que Deus mandar você falar, sem exposição, você vai falar, e Deus vai edificar uma vida por intermédio da sua, e você vai entender quão grande é servir esse Senhor. Aleluia. Então o primeiro que eu preciso dizer para você é isso: nós somos cooperadores com Ele, e por ser cooperador com Ele, Deus chama, capacita e nos faz frutificar. Assim Deus fez com Bezalel. Quem era Bezalel? Um homem da tribo de Judá. Esse homem era um homem da tribo de Judá. Ele tinha avô, ele tinha pai, mas o nome dele tem um significado. Era aquele que estava à sombra de Deus. Bezalel significa a sombra de Deus, ou seja, escondido em Deus.
Ele tinha um propósito. Ele não era ninguém como sacerdote, líder político, mas Deus viu ele e separou. Por quê? Porque Deus chama pessoas comuns para as coisas extraordinárias. Eu vou até tirar o óculos que eu não enxergo. Eu vejo pessoas extraordinárias aqui nesse lugar. Eu vejo pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias nesse lugar. E eu acredito que Deus vai pegar você hoje para você fazer coisas extraordinárias, grandes, queridos, grandes coisas. Por quê? Porque o chamado ele é pessoal e intransferível. Não adianta você olhar para o irmão que está do lado e dizer para ele assim: meu irmão, é para você essa. Não, só é para você essa quando eu mandar. Quando eu dizer assim, fala para o irmão que está do lado, essa é para você. Não, não é para você. Essa é para você. Ou seja, o chamado ele é pessoal e intransferível. Aquilo que Deus tem para a sua vida, ou você faz ou não acontece. Mas Deus levanta outro. Eu acredito que Deus levanta outro para fazer aquilo que você não fez, mas não é aquilo que você não fez. Porque se você deixar Deus te levantar, Ele vai fazer em você aquilo que você não fez. Ainda que outra pessoa faça parecido ou até mesmo igual, mas não é aquilo que Deus te chamou para fazer. Então cutuca o irmão e diga assim para ele: irmão, luz não é sal. A luz clareia em cima, clareia embaixo. Em cima ela alumia para você enxergar, e embaixo quando você perde, você procura. Pega uma lanterna, pega que mais? Como é que chama lá? Lamparina, coloca debaixo da cama, debaixo da mesa, você vai enxergar tudo. Hoje em dia é tão fácil, celular, pega a lanterna do celular, você procura qualquer coisa, onde você quiser com a lanterna do celular, você acha. Agora, e o sal? Diga assim para ele: irmão, Deus te chamou para ser sal. Agora você quer dar temperinho? Porque crente, sal que tempera, é aquele que vai lá só para dar um gostinho. Agora o crente bom é aquele que tira o pecado. É aquele que transforma a vida, que transforma o ambiente, que muda a realidade do lugar. Aquele que não tem medo de cavar o buraco e colocar o sal por cima. Está comigo? Diga amém. Então, pastor, e luz? Luz é para clarear. Aonde há trevas, quando chega a luz, dissipa as trevas. E você carrega a luz da verdade, o conhecimento de Deus, o Espírito Santo. Amém? Vocês entenderam? Sim ou não? Então, está pago a minha dívida com vocês. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos novos nem precisaram vir de novo no culto para receber a palavra da revelação do sal, né? Eu ia falar semana passada, ninguém quis saber, aí eu disse hoje. Então vamos lá, mas qual foi o propósito de Deus chamar Bezalel? Deus chamou Bezalel para construir o tabernáculo, para fazer um lugar, um ambiente da glória de Deus. E eu creio que o propósito dele não era apenas erguer um espaço físico, mas manifestar a presença de Deus. E o mais interessante é que essa presença se manifestou de uma forma tão grande. Quer ver? Ô Neto, coloca para mim Êxodo 40, verso 34, enquanto eu concluo essa parte. Gente, olha para mim. Quando Deus chamou ele tinha dons, ele tinha talentos. Deus apenas massificou, potencializou o que ele já tinha. Então Bezalel, ele pega o quê? Ele pega os seus dons, aplica no ouro, aplica na prata, aplica no bronze, nas pedras preciosas e nas madeiras. Ele não escondeu o talento que ele tinha, pelo contrário, ele não enterrou o dom que Deus deu para ele. Ele entregou tudo para Deus e fez uma coisa que muitos têm coragem de fazer. Ele liderou a construção do tabernáculo. Eu creio que Deus está levantando você para algo grande. Eu creio que Deus vai usar a sua vida para um propósito muito grande lá fora, mas grande mesmo, de uma grande edificação. Mas aquilo que você tem, aquilo que Deus te dotou em sabedoria, em conhecimento, em dons e talentos, precisam ser liberados para Ele. Você precisa dar um dia do seu tempo para Deus. Você precisa aprender que culto não é simplesmente um ambiente. Presta atenção no que eu vou ensinar para você. Isso é científico. Não é só bíblico, é científico. Quando Deus, Ele reúne as pessoas num ambiente como esse, Ele reúne para um ato muito maior do que simplesmente rever pessoas, falar de Deus, do amor dEle. Pelo contrário, Ele manifesta a sua presença, conduzindo a gente para uma oportunidade maior.
Como assim, pastor? Quando eu falo para você, irmão, se coloca, não vai fazer isso agora, irmão, se coloca de pé, dê as mãos para quem está do seu lado. Espiritualmente isso forma uma unidade da igreja. Só que nós não acreditamos, porque não confiamos na palavra. Essa unidade da igreja com as mãos dadas nos leva a fazer coisas grandes. Naquele momento que vocês estão de pé, orando aqui de mãos dadas, essa igreja aqui, ela se torna uma só. E quando eu digo uma só, não é o ambiente físico ao redor, o teto, o chão, as paredes, não, é você de mão dada. Existe um poder saindo daqui que nós não enxergamos, e os demônios, as esferas espirituais estão dizendo, ali eu não posso tocar, e ninguém que sair dali pode ser tocado. A sua casa é protegida, a sua família é protegida, o seu organismo se torna protegido, a sua vida financeira, quando você oferta e dizima, se torna protegido, porque o ambiente é esse, mas é uma prescrição de Deus. Congregar, estar presente na minha casa, entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo, dê a sua melhor adoração. Agora não está escrito, chegue atrasado, sente em qualquer lugar, faça de qualquer jeito. Não, está escrito, faça o seu melhor para mim. E quando você se apresentar diante do meu altar, não venha de mãos vazias, ou seja, entrega o seu melhor para Ele. Agora, eu já venho cansado porque eu fiz tudo, mas não faço para Deus. Eu estou edificando algo grande para Deus, mas os meus dons eu estou colocando lá fora. Então eu prefiro estar em qualquer lugar, aguardar o meu espírito para o culto. Eu quero uma solução de vida, então eu vou buscar a solução de vida, mas esquece que para ter a solução de vida eu preciso primeiro me dar a Deus, eu preciso prestar o meu culto a Deus. E aí na hora do louvor eu estou sentado, cruzado os braços, olhando os irmãos, se ora, se adora, olhando se o ministério acertou ou não. Escute o que eu vou dizer para vocês. A adoração, ela muda o ambiente. Na hora que Deus é ligado à vibração da adoração que está acontecendo aqui, atrai Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo, não estou falando bobagem, estou falando algo que vocês precisam aprender hoje isso aqui. Enquanto o ministério de louvor está tocando aqui em cima, eles estão entrando no ambiente de Deus, e a igreja vem junto. A igreja não toca, mas a igreja adora. A igreja não consegue tocar o instrumento, mas ela consegue fazer um som com a sua voz. Pastor, mas eu queria tanto aprender a adorar. Irmão, aprender a adorar é entregar o seu melhor para Deus no louvor. O ministério do louvor está música agitada, agita seu corpo. Se fosse um pagode você dançava, se fosse um funk você dobrava as pernas, se fosse qualquer outro tipo de música você dançava. Agora quando é louvor e adoração, não, tem que ter ordem e decência, você tem que entregar a melhor adoração para Deus. Levanta a sua mão bem alto e diga, Deus, estou aqui, não sei se está certo, mas estou aqui. Joga a mão para um lado, joga a mão para o outro, dá um glória a Deus, chora. Agora eu não consigo chorar, pastor, põe o dedo no olho. Pede por irmão cutucar você de alguma forma, mas se entrega. Não entra na igreja, pastor, eu não consigo chegar às 18, chega às 17h30. Começa a chegar mais cedo, que Deus está te esperando. Agora, que tipo de nível de honra que eu quero dar a Deus, se nem para o culto dele eu chego no horário? Eu vou prestar culto para ele, eu não chego no horário. As crianças lá embaixo hoje tem salinha de culto, começa às 18 horas o culto da criança. Eu já falei, pai, não traz celular, traz Bíblia para as crianças. E coloca as crianças antes das 18 lá na salinha, para as 18 horas começar o culto delas. Porque elas vão aprender que elas vêm para a igreja para culto, não para ficar no celular, não para ficar correndo, brincando na igreja. Aqui é um ambiente de crescimento dos seus filhos, para que quando eles estiverem prontos, Deus vai falar para ele assim, filho de Uri, neto de Ur, que enquanto os filhos estavam lá embaixo, os pais estavam segurando aqui os braços do sacerdote. Nós guerreamos e lutamos todas as guerras lá fora. Nós estamos vencendo contra principados enquanto estamos aqui dentro. Deus está visitando a sua casa, a sua família. O seu ente querido está no hospital, aquele que está preso, aquele que você acredita que vai ser transformado. Depende da sua adoração e da entrega do seu melhor. Deus está edificando uma grande obra nesses dias. E quem vai construir esse grande prédio, essa grande lavoura é você.
por intermédio daquilo que você aprende, daquilo que você pratica. Sai daqui hoje com raiva de Satanás, brigando com ele. Pega ele pelo rabo, gruda ele pelo chifre. Pastor, ele não tem. Pega assim mesmo, pega pela cabeça dele, pelo pescoço dele. Mas não aceite que ele faça bagunça na sua casa, que ele bagunce na sua vida financeira, que ele bagunce na sua saúde. Pelo contrário, declare: eu em Cristo sou mais do que vencedor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou romper em todas as áreas. Eu quero a minha família de volta. Eu quero que o meu filho volte para casa. Eu quero o meu salário de volta, o meu emprego de volta. E eu vou declarar isso na adoração. Eu vou declarar isso no louvor. Eu vou declarar isso enquanto eu estou adorando a Deus. Eu preciso entender que a minha vida é dele. E o único dia que nós temos para entregar o melhor para Deus é domingo. Então domingo coloca a melhor roupa, coloca o melhor sapato, arrume seu cabelo, passa um perfume, um desodorante Tavon, mas passe e venha. Na hora que você levantar o braço, ninguém cai na adoração. Você está indo aí, irmão? Está aí? Discretamente fala assim, ó, do lado, para ver se o irmão passou alguma coisa, se a irmã passou alguma coisa, né? E se não passou também, não fala nada, fica quieto. Deus está edificando uma grande obra, e eu verei com os meus olhos os testemunhos que vocês irão contar de uma grande transformação. Se coloca de pé que eu vou concluir. Aonde você está? Pega na mão de quem está do seu lado. No verso 3 de Êxodo 31 diz assim: eu enchi do Espírito de Deus, eu enchi de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Querido, não era a força dele que fazia a obra, mas a capacidade, a capacitação que o Espírito Santo fez na vida dele. Você pode até se achar incapaz, mas quando o Espírito te pega, não tem como você não ser capaz de fazer. Então lá vai uma frase top para você apontar no seu caderno, para você anotar no seu livro de anotação, para você nunca mais esquecer. O que o homem por si só não faz, o Espírito Santo em você faz. Se faz. Porque você por si só não faz nada, mas se o Espírito te pegar, você vai fazer coisas extraordinárias. A Bíblia fala que Sansão, ele matou mais de 3.000 com uma queixada na mão. Você imagina, uma queixada é um pedaço de uma jumenta. Ele matou mais de 3.000 pessoas com essa queixada na mão. Irmão, sabe o que é isso? Poder de Deus. Deus não vai mandar você matar ninguém não, mas você vai fazer coisas extraordinárias para Ele. Eu acredito nisso. Então diga assim: eu posso não ser capaz, mas o Espírito Santo vai me capacitar para coisas extraordinárias. Último ponto: o tabernáculo de hoje não é igual ao tabernáculo daquela época. O tabernáculo de hoje é a nossa igreja, a igreja viva, é você que está em casa. O tabernáculo, ele foi construído por Bezalel. Ele construiu, cadê o versículo que eu pedi para você colocar aí, Neto? 40:34, põe para mim aí. Êxodo 40:34. Olha só o que aconteceu depois, quando terminaram a construção. Ele vai colocar aí. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que é o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu ele. Se nós finalizarmos essa grande edificação que Deus está nos dando em nossas mãos, a nuvem de Deus vai descer sobre nós, e a glória dele vai invadir as nossas vidas, e a presença dele se manifestará em nós. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Escute o que eu vou dizer para você. Eu disse há tempos atrás, e Deus está me despertando para dizer de novo: nós estamos acostumados a viver o natural de Deus. O que é o natural? Um dia após o outro, acontece, se der, se não der, não deu. Mas o que nós precisamos viver é o sobrenatural. Aperta a mão do irmão e diga assim: sabe o que é o sobrenatural? É só o que Ele pode fazer. Mas acredite, fala para ele: acredite, você vai viver o sobrenatural de Deus naturalmente a partir de hoje.
na sua vida, o sobrenatural vai se transformar em natural. Ou seja, você vai viver coberto pela nuvem, pela graça, pela presença de Deus. Eu acredito nessa palavra, queridos. Eu acredito nessa palavra. E eu encerro dizendo: nós não queremos levantar paredes. Nós queremos levantar uma geração cheia da glória de Deus, uma geração de pessoas que entendem a glória, uma geração de pessoas que sente a presença de Deus, como eu estou sentindo aqui agora. O ambiente muda quando Ele chega, o ambiente fica mais leve, dá vontade de chorar, dá vontade de rir, dá vontade de sair correndo, irmãos. As pessoas falam assim: os crentes é tudo doido. Não é que é doido, a presença de Deus, quando manifesta, é uma doidura só. Tem gente que quando sente Deus chegando, começa a fazer coisas loucas, porque aquilo que Deus faz conosco é loucura para quem está lá fora, mas para quem está aqui dentro, a gente sabe que não é loucura, é poder de Deus, irmãos. Você vai viver isso aqui, você vai viver o que Deus está falando para nós. Deus, Ele vai te chamar, porque eu tenho certeza que a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Deus chama você porque você é comum. O chamado para você é pessoal, mas tem um propósito. E eu quero dizer também que quando você responde ao chamado de Deus e usa o dom que Deus te deu, a glória dele se manifesta. Eu quero te convidar nessa noite a se levantar, mas não se levantar, se colocar de pé, porque você já está, queridos. A se levantar como um homem, uma mulher de poder de Deus, de glória de Deus, de manifestação profética na presença do Senhor. Eu quero que você aprenda a estar de pé diante das adversidades. Eu quero que você aprenda a estar de pé diante das guerras que você vai passar. Você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa que vive o sobrenatural de Deus. Você é alguém da parte de Deus que você nem conhece que é, mas eu sei que Deus te chamou para servir, e além de servir, te chamou para multiplicar. Espírito de Deus, eu te louvo nessa noite, Senhor, eu te exalto, Pai. Eu te exalto porque o Senhor é lindo, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é presente nesse lugar, Pai, presente em nossas vidas, Senhor. Que haja um renovo em nosso meio hoje, Pai. Que haja uma manifestação da Tua graça para uma grande edificação que acontecerá em nós. Se você ora em línguas, abra sua boca agora e comece a orar. Se você não ora em línguas ainda, comece a dar glória a Deus aí, diga glória a Deus, aleluia. Mas não fique calado agora. Eu sinto a manifestação de Deus profeticamente no meio da igreja. Não solte a mão de quem está do seu lado, é uma unidade espiritual. Espírito de Deus, flua nesse lugar, Senhor. Flua nesse lugar, Espírito Santo. Flua nesse lugar, Senhor.
Você de casa, flua no Espírito. Flua no Espírito. Flua no Espírito. Há uma grande edificação sendo levantada nesse lugar hoje. Deus te enche nessa noite. Deus te capacita nessa noite. O Espírito de Deus te chama. Olha para mim, queridos. Olha para mim só um pouquinho. Não mude o ambiente. Só olha para mim e preste atenção. Eu estava ali. A hora que eu comecei a dizer aqui para cima, o Espírito Santo disse para mim: pede a eles para perguntar um para o outro o nome de uma pessoa que era para estar aqui hoje. O nome de alguém que vai ser inserido na obra que você vai começar a fazer hoje. Você vai ouvir o nome que a pessoa que está do seu lado vai dizer para você. E nós vamos orar. Cada um vai orar por esse nome. E nós vamos ver Deus agir no milagre. Você acredita nisso? Então pergunta para o irmão: irmão, quem é a pessoa? Escute da pessoa o nome da pessoa. Deixa essa mesma atmosfera aí, tá? Deixa isso aí mesmo, tá? Senhor, nós ouvimos um nome nessa noite. E eu creio, ó Deus, que não é por acaso. Porque o Senhor não chama ninguém por acaso. Não é para qualquer coisa, porque o Senhor não chama ninguém para qualquer coisa. Mas tem um nome, Senhor.
sendo liberado agora em oração. Anjos de Deus, sejam liberados agora. Sejam livres agora, para guerrear contra principados e contra potestades, contra hostes do mal nas regiões celestiais. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Solta essa pessoa agora. Solta esse homem agora. Solta essa mulher agora. Solta esse jovem. Solta essa moça agora. E nós declaramos em nome de Jesus que essa cadeira será preenchida. As cadeiras que estão vazias dessa igreja serão preenchidas por cada um desse nome. E profeticamente eu chamo a existência João, Marcos, Marcelo, Maria, Cláudio, Antônio, Fátima, Joana. Esse lugar te pertence. Jefferson, esse lugar te pertence. Lucas, esse lugar te pertence. Luan, esse lugar te pertence. Começa a dizer esse nome, começa a dizer esse lugar te pertence. Diga o nome. Cláudio, esse lugar te pertence. Marcos, esse lugar te pertence. Libera o nome dessa pessoa no mundo espiritual agora. Libera o nome dessa pessoa no mundo espiritual agora. Libera o nome dela, libera o nome dela. Enquanto esses instrumentos estão sendo tocados aqui, os anjos estão dizendo lá no céu que o Senhor é santo, que a santidade do Senhor constrange. O Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. O Senhor é santo, santo, santo. E a minha família vai estar aqui. Santo, e cada nome vai estar aqui. Solte a mão de quem está do seu lado, levante bem alto a sua mão, bem alto. Diga santo, e Ele vai estar aqui. Diga mais alto, santo, e eu vou ver Ele aqui. Eu vou ver Ele aqui. A tua graça nos basta nessa noite, Senhor. O teu chamado com propósito é maior do que as minhas vontades. Então, ó Deus, eu creio, Pai.
Eu creio que da mesma forma que o Senhor chamou, da mesma forma que o Senhor declarou sobre a vida de Bezalel, Pai, assim será em nossas vidas. Ah, Senhor, o Senhor chamou ele de uma forma só pelo nome. Eis que tenho chamado pelo nome Bezalel. Ele é filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus, enchi ele de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em todo lavor, em tudo que ele for fazer. Levanta a mão direita para cima, que é uma profecia, cara. Para elaborar projetos e trabalhar com coisas nobres, ouro, prata, cobre, e lapidar pedras para engastar em entalhos de madeira, e para trabalhar com coisas artísticas, ou seja, o melhor. Eu vejo vocês com as mãos levantadas aqui, Deus capacitando as suas mãos nessa noite. Eu creio em algo poderoso, em nome de Jesus. Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos aqui acreditam que foram chamados para uma edificação bem grande? Então você vai viver uma semana abençoada. Você vai viver algo profético muito poderoso. Tem 3 pessoas aqui dentro que Deus abriu uma porta hoje. Essa semana sairá a resposta. 3 pessoas. Tem uma resposta de Deus para você. Olha para mim. O quanto essa palavra falou com você? Se ela falou só um pouquinho, você fala amém. Se ela falou mais ou menos, você fala amém, aleluia. Se ela falou muito com você, você vai dar um glória a Deus, aplaudir Jesus e bater o pé no chão. Olha para cá. Eu vou encerrar o culto agora, de verdade. Coloca a mão no teu coração, eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, eu creio que a sua palavra ela foi cirúrgica em nosso meio. O Senhor começou, ó Deus, a colocar em nós um desejo de crescimento acima do normal, Pai. Mas não é um crescimento apenas em números, mas é qualitativo. É um crescimento de qualidade, onde nós vamos aprender a estar com o Senhor, viver com o Senhor e fazer a sua vontade, Pai. Nós queremos aprender a te adorar, a glorificar o teu nome, a exaltar Ele todos os dias, Pai. Mas para isso, Senhor, nós precisamos ser transformados. Então obrigado, porque o Senhor me chamou para uma grande transformação, uma grande edificação, Pai. Eu sou a edificação do céu na terra. Eu sou o exemplo vivo que Jesus existe e que faz a diferença. E eu sei que por onde eu passar, Pai, por onde eu estiver, aonde o Senhor me permitir ir, ali Jesus estará comigo, porque grande és o Senhor, Pai. Então abençoe a minha casa, abençoe a minha família, abençoe, ó Deus, o meu trabalho de amanhã, abençoe a minha semana, me faça frutificar nessa terra, Pai, como uma árvore plantada junto a ribeiros, Pai, e que todas as crises que eu tenho vivido, todos os problemas que eu tenho passado, ó Deus, sejam colocados diante do Senhor, e que eu vença todos eles conforme a tua vontade, Pai. Eu estou pronto para ser edificado como igreja, eu estou pronto para ser edificado como exemplo. Eu quero, Senhor, ser uma bênção nessa terra. E assim eu libero essa oração na vida dos seus filhos, Pai. Que cada um deles alcance o seu espaço, que cada um deles alcance essa pessoa que orou. E domingo que vem nós vamos ser surpreendidos por tantas pessoas novas que virão aqui por intermédio dessa oração, que nós vamos festejar nesse domingo. Nós vamos nos alegrar, vamos chegar mais cedo, vamos adorar o Senhor com as mãos levantadas, vamos dar ao Senhor a honra que é digna, e vamos oferecer o nosso melhor, Pai. Senhor, eu não te peço mais nada,
Só te agradeço, Pai, e creio que essa semana será diferente. Em teu nome, no nome de Jesus. Que o amor do Senhor, a graça do seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja agora e para todo sempre em nosso meio. Que nós possamos, ó Deus, ser desviados de todo mal, de todo propósito. Que todo homem sanguinário desvie de nós, Pai. Que o Senhor acrescente em nosso meio homens e mulheres de fé e propósito, para que juntos possamos, ó Deus, exaltar o seu nome hoje para todo sempre. Amém, amém.